Paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, querido. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 40 ao versículo 47. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe se levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Mas muitas vezes, os gigantes que nós lemos aqui, eles são tão grandes sobre as nossas vidas. Os problemas são tão grandes. As lutas, as dificuldades, esses intempéries do dia a dia, as dificuldades batem a nossa porta. E elas se demonstram como um gigante, talvez como um Golias de 3 metros de altura diante de mim e de você. E aí, diante dessa situação, nós nos vemos em desafios. Talvez por conta da fraqueza da nossa fé, ou do nosso estado espiritual, dos embates da vida, dos problemas que se acumulam. Quando nós olhamos para o gigante, nós falamos: agora sim, já com tudo isso que eu estou passando, mais um gigante desse tamanho, agora, meu irmão, é para morrer mesmo, é para acabar de matar. Só que eu quero dizer, querido, para você nessa noite, que gigante, eu e você temos que cortar a cabeça dele. Gigante tem que ser derrubado e ser cortado essa cabeça. Porque tem muita gente parando diante de gigantes. E muitos desses gigantes da vida, das adversidades, dos desafios diários que o mundo e as crises nos apresentam, das perturbações, das injustiças, insensibilidades e maldades, fazem eu e você parar. Mas Deus mandou eu dizer para você nessa noite, para você confiar e se levantar como um Davi nessa noite, porque o gigante vai cair por terra, e é Deus quem está pelejando por você. É Deus que está na sua vida, é Deus que está na sua casa, e esse gigante não vai prevalecer. Agora, ele só não vai prevalecer dependendo da sua atitude, do seu posicionamento, da maneira como você vai reagir diante dele, da maneira como você vai expor a sua vida diante dele. Nós lemos, querido, o relato bíblico, talvez um dos relatos bíblicos mais impactantes, num sentido de desafio, num sentido de guerra, não só física, mas espiritual. Um desafio tão poderoso, tão crucial para uma nação. Nós sabemos que a nação de Israel vivia em confronto contínuo com os filisteus. Desde quando Israel sai do Egito, os filisteus começam o enfrentamento contra o povo de Deus. E não foi diferente nessa empreitada, porque nesse momento os filisteus vão novamente tentar invadir a terra de Israel, fazer guerra a Israel para saquear, para roubar, para matar, para destruir, para possuir a terra do povo de Deus. E o texto que nós lemos é justamente o texto que faz menção ao gigante Golias, homem de 2,90 metros a 3 metros de altura. E a Bíblia diz que ele era um campeão dos filisteus, um homem famoso, um homem guerreiro desde a sua juventude, experimentado nas guerras, forte, cruel, impetuoso, violento, um homem que não tinha medo, um homem que não tinha
sensibilidade no seu coração, matava para ver o sangue escorrer, matava por ódio, por ira. Um homem de guerra, um gigante que se dispôs a fazer guerra e viver nas guerras, viver em um mundo de sangue, em uma vida sangrenta. E nesses dias que nós lemos aqui, o exército dos filisteus estava fazendo guerra contra Israel. Estava no meio desse exército um homem de 3 metros de altura chamado Golias, que era um filisteu e considerado pelos filisteus como o grande campeão. Sabe, querido, nossas lutas, elas são representadas aqui como esse gigante. Elas se colocam como esse gigante. Eu não sei qual tem sido a sua luta nesse momento, se é uma enfermidade, se é um problema na sua casa, se é a sua vida espiritual. Eu não sei se é a sua família. Eu não sei qual é o seu problema, o seu gigante maior, se é a sua vida financeira. Qual é o seu problema, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo está sondando os nossos corações. E Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu clamor, Ele conhece o seu coração por inteiro. E Ele sabe, querido, que a vitória virá sobre a sua vida. A vitória do Senhor virá sobre a sua vida, se você continuar crendo, de pé e não recuar. Com toda certeza, Deus trará a vitória sobre a sua casa. Amém? O gigante, querido, altivo, cruel, forte, arrogante, prepotente, autoconfiante, sai do meio do exército dos filisteus, colocando-se como aquele que vai resolver a guerra, aquele que vai enfrentar um único soldado e vencer toda a guerra que estava ali pronta. Ele se coloca à disposição diante de um exército, esperando que um homem de Israel pudesse se levantar também e ir lutar com ele, mano a mano, tete a tete, um contra o outro. E aí aqui nós vemos o gigante, as lutas e guerras diárias da nossa vida, e nós olhamos para nós mesmos, e quando nós olhamos para os gigantes, nós olhamos também para nós dizemos: mas eu frágil, eu incapaz, eu tão fraco, limitado, diante dessa imponência, desse problema, dessa dificuldade, diante de todo esse tamanho de problema, eu tão frágil, eu tão pequeno, tão simples e limitado com as minhas forças diante dessa imponência, diante dessa arrogância, diante dessa prepotência, diante desses problemas. Sabe, querido, o exército de Israel, junto com seu rei chamado Saul, estavam diante do exército dos filisteus. O gigante sai do meio do exército dos filisteus, vai um pouco à frente, próximo ao exército de Israel, e diz: olha, não tem ninguém aí não? Não tem ninguém? Não tem um macho suficiente? Não tem um homem? Será que não tem alguém que pode vir lutar comigo? Nós vamos definir essa guerra. E a Bíblia diz que 40 dias Golias estava vomitando ameaças de morte, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde Golias gritava, esbravejava no arraial, dizendo: não tem um homem para lutar comigo? Será que não tem alguém aí capaz, homem suficiente para se levantar e vir? E do outro lado, querido, do outro lado do exército de Israel, nem mesmo o seu rei se levantou para ir contra esse gigante. Todos eles temeram. A Bíblia diz que eles corriam diante de Golias. Golias se levantava pela manhã, ia diante deles e dizia: será que não vai vir ninguém? De manhã ele gritava e à tarde ele voltava a repetir as mesmas ameaças e afrontas. E é assim que os nossos problemas se materializam, de manhã e de tarde, todos os dias. Talvez, querido, tenha alguém aqui lutando com um gigante 40 dias, já passou 40 dias. Alguns estão com um gigante de 15 dias, outros estão com um gigante de um mês, de uma semana, de um ano. Israel estava diante de um homem, diante de um homem que estava gritando toda manhã e toda tarde: não tem ninguém corajoso o suficiente para me enfrentar, não tem ninguém corajoso o suficiente para vir contra mim. O rei estava se borrando de medo, os soldados mais ainda, todos eles recuaram. O texto de 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, vai narrar um pouco sobre o filisteu.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você e vai falar. 1 Samuel 17:4. Deixa aberto, acompanha comigo os versículos que eu vou dizer. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso é mais ou menos 2,90 a 3, dependendo do côvado que era da região. Porque em alguma região o côvado era a medida dessa parte do braço aqui, o antebraço. Em alguns locais o côvado media 45, em alguns locais 56. Dependendo se na terra dos filisteus fosse 56, ele passava de 3 metros. Se fosse 45, 2,90. Mas não interessa, o homem era grande. E a Bíblia diz que ele era um guerreiro. Em outras versões vai dizer que ele era um campeão. Talvez a sua luta, ela é uma campeã contra a sua vida. Talvez ela tenha sido uma campeã contra a sua casa. Talvez o seu problema tenha se colocado como esse gigante, como um campeão vencendo você. De manhã, de tarde, você acorda e está lá. Aí você vai, passa o dia de tarde de novo, está lá. Você dorme, no outro dia você acorda e está lá, gritando, ameaçando, dizendo: você não é crente? Você não é cristão? Quem é você? 40 dias e 40 noites, irmão. A nação de Israel, o povo de Deus, estava derrotado diante de um homem de 2,90 metros a 3 de altura. O problema é quando eu e você, nós olhamos para a altura, nós olhamos para o problema. O problema é quando nós olhamos e ouvimos as ameaças. Quando nós paramos no lugar do verbo exaltado que vem contra as nossas vidas. Você não tem coragem, você não pode, você não se arrisca, você não se levanta, você tem medo, você se acovarda, você não se coloca na posição. Em outras palavras, é isso que Golias estava dizendo. Você é covarde, eu chamo você para você vir para o confronto, você não vem, você fica sentado, parado, esperando cair do céu. Você não faz nada e eu estou vencendo você só pela força da palavra. Só pela força da palavra, só no grito, todo dia gritando e vencendo no grito, eu falo mais alto. Irmão, quem tem que falar mais alto é Jesus, mas pode ser que o gigante está falando mais alto, pode ser que a luta da sua vida está gritando todo dia para você e você está com medo, recuando, voltando para trás, recuando de medo, pasmo. Pastor, mas o meu gigante não tem 3 metros, tem 5, tem 10. Claro, fica olhando para ele, fica admirando o gigante. Olha o tamanho da couraça dele, o tamanho da lança, o capacete. Tem gente que fica exaltando, querido, a luta, o problema. Está uma luta, está um problema. Esses dias o irmão parou aqui na frente. E aí, pastor, como é que está a luta? Eu falei: luta? Que luta? Eu falei assim: como é que está a tua luta? Está uma luta. Eu falei assim: jamais. Eu estou na bênção. Não vou falar que eu não tenho luta, mas eu não confesso luta, eu confesso a bênção. Eu confesso a vitória. Eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro a vitória sobre a minha vida. Como é que está a luta? Como é que está o gigante? Você está conversando com ele, está tudo bem? Está legal? Ele está de manhã, ele vai lá, toma um café com você, dá uma ameaçada em você. Quando é a tarde de novo, agora é o lanchinho. Busca um pãozinho na padaria quentinho, vamos sentar. Eu vou dar mais uma afrontada em você. Meu irmão, gigante tem que cair. Gigante tem que cair. Tem que cair. Só que só Davi derruba gigante. Só Davi derruba gigante. E nessa noite eu e você temos que sair daqui, querido, com esse coração, com o coração de alguém que não suporta mais a afronta dessas lutas, dessas tentações, dessas coisas que vêm contra a sua vida e você sabe que não são coisas de Deus. Você sabe que são coisas do inferno. E coisas que são do inferno, querido, se tornam como um gigante em nossas vidas, que todos os dias, pela manhã e pela tarde, bradam contra a nossa vida. E tem gente que fica passivo diante disso. E alguns, além de ficar passivo, ainda correm. O versículo 4 vai narrar que o Golias era um guerreiro, que o filisteu Golias, ele era um campeão. Olha o versículo 5 ao 7. Vai dizer que ele era um camarada experiente, preparado e equipado para toda a guerra. Eu não quero ler, mas se você depois quiser acompanhar na sua casa,
Deixa aberto aí, vai gravando, vai marcando os textos que eu vou falando. E Golias saiu do meio do exército dos filisteus e foi diante do exército de Israel e diante do rei, querido, ameaçando eles, sem medo nenhum. Vamos ver se tem algum homem. Vocês não são os bons? Vamos ver se tem alguém, vem. 40 dias, 40 noites, já pensou? Todo dia uma ameaça. Todo dia uma afronta. Todo dia um grito. E o povo só de Israel só murchando, murchando. E as ameaças vindo contra eles. Do versículo 8 ao 10. E parou e clamou às campinas de Israel. E disse-lhes: não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então seremos vossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campinas de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Golias disse: vem alguém, tem algum macho aí? Vem, eu desafio. Acho que está por acaso o desafio aqui? Porque o que as lutas fazem em nossas vidas, os problemas e desafios, fazem é isso, é desafio, é nos desafiar. Prova, querido, é diferente de tentação. Perseguição por parte do diabo é diferente da prova que Deus envia ou permite. E nesse caso aqui não é uma prova de Deus, não. Nesse caso aqui é uma tentação do inimigo. Nesse caso é um desafio das trevas. Nesse caso é uma obra contrária. Nesse caso é uma tentação do mal. Nesse caso é uma afronta contra o povo de Deus. É uma afronta contra a minha e a sua vida. E ele disse: eu desafio. Se é que tem alguém nessas condições, se levante e venha estar comigo. Saul e os guerreiros todos temeram muito e se afastaram. Sabe o que Golias estava dizendo aqui? Eu quero alguém mano a mano. Não precisa morrer muita gente, não. Não precisa de ter muito batalha, confronto, muito sangue, não. É só um mano a mano. É mano a mano. Porque gigante é assim, querido. Eu não vou vencer o seu gigante, não. E nem você vai vencer o meu. Gigante é mano a mano. É você que tem que vencer ele. É você que tem que vencer esse problema. É você que tem que combater esse gigante. Não tem rei Saul, não tem exército de Israel, não tem pastor e pastora, não tem irmão. O gigante é seu e você tem que derrotar o seu gigante. Tem gente que pensa: não, mas eu vou precisar de ajuda. Não, o desafio é pessoal. O desafio é pessoal, porque o problema é pessoal. A afronta é pessoal. O gigante vem contra você. Está certo que ele estava contra a nação de Israel, mas ele chamava alguém em particular. Eu quero alguém em particular. Eu quero alguém em particular. Porque a nossa luta particular, nós mesmos vamos ter que vencer ela. O gigante que se levanta contra a nossa vida, nós vamos ter que vencer ele. Não adianta, o rei Saul não vai fazer nada. Não adianta, o seu esposo não vai fazer nada, a sua esposa não vai fazer nada. E Saul, querido, nesse momento, recuou. E olha o que o gigante disse aqui: se vocês mandarem um homem, esse homem me vencer, se ele me vencer, me ferir e me vencer, nós seremos os servos de vocês. Porém, se eu vencê-lo, vocês serão os nossos servos. Enquanto a sua luta vence você, você é servo dela. Enquanto o seu problema vence você, você é servo dele. Vamos tirar essa palavra servo, vamos colocar o original, escravo. Enquanto o seu gigante vence você, você é escravo dele. Enquanto a sua luta vence você, você é escrava dela. Enquanto o seu vício vence você, você é escravo dele. Enquanto o seu problema vence você, você continua escravo dele. Porque querendo ou não, eles estavam recuando e disseram: se vocês me vencerem, seremos escravos de vocês. Mas se nós vencermos vocês, vocês serão os nossos escravos. Eles estavam sendo escravos só pelo verbo. Escravos só pelo verbo. Porque tinham medo de enfrentar os seus problemas. Irmão, quantas vezes eu e você temos
dificuldades, medos de enfrentar o nosso problema. Nós deixamos de lado, nós vamos contornando, leva para cá, empurra com a barriga, joga de lado, depois eu resolvo isso, e vai contornando, querido. E o gigante só vai aumentando de tamanho, de 3 metros vai para 4, de 4 vai para 5, vai aumentando. Problemas, lutas, dificuldades vêm nas nossas vidas, mas eu e você não podemos parar, querido. É aí que você tem que se levantar com seus joelhos no chão, com o seu jejum, com a sua oração, com a sua confiança na palavra, com a sua confiança em Deus, com o seu temor no Senhor, em sabendo que do Senhor é a guerra. O problema é que nós vemos o gigante e ficamos complacentes. Eu já contei isso aqui, quero contar novamente. Há uns anos atrás, estávamos numa transição ministerial. Justamente na transição do ministério que estávamos para o MERV. E Deus me deu uma visão. Eu estava em um campo aberto, muito grande. E havia uma divisão, uma cerca muito grande, um alambrado que dividia esse lado aberto com um lado com uma mata muito vasta, muito verde. E o Espírito Santo falava para mim: passa para o outro lado e toma posse daquela terra. Falava dentro da minha mente, eu ouvia a voz do Senhor: passa para o outro lado, toma posse daquela terra. E eu estava num lugar descampado, havia um alambrado, e todo lugar era uma grande mata, muito farta. Sabe o que eu fazia? Eu passava para o outro lado, ouvindo a voz de Deus. Quando chegava do outro lado, querido, quando eu colocava o pé e começava a andar, se apresentava um homem na minha frente, de mais ou menos uns 3 metros de altura, mais ou menos. Esse homem estava sem camisa, com uma calça rasgada, homem muito forte, com uma cara franzida, muito musculoso, só o braço dele era do meu tamanho. E ele franzia assim. Quem já assistiu o filme do Hulk? Era o Hulk, daquele jeito lá, é o Hulk, só não era verde. E ele fazia assim para mim, franzia a cara. Eu falei: ele vai me estraçalhar, vou virar poeira na mão desse homem. Aí dentro de mim, está rindo, né? Aí dentro de mim, a mesma voz que falava passa para o outro lado, dizia: meu filho, vai em frente. E aí ele fazia assim para vir para cima de mim, e eu recuava com um passo para trás assim. Eu fazia assim, querido, com medo. A voz dizia assim: meu filho, avança. E eu fazia assim para ele. Quando eu fazia assim, ele se espantava. E ele ficava com medo. Eu falava: ele está com medo? Eu pensava comigo. E aí ele se espantava, e eu ia para frente, eu voltava novamente, ele franzia novamente e vinha para cima de mim. E eu recuava, a voz dizia: vá avante. E eu ia para frente. Deus me fez entender, querido, que diante das adversidades, dos gigantes da vida, nós temos que ir para frente. Nós não podemos recuar, nós não podemos parar diante dos gigantes que se apresentam, não podemos parar diante das lutas que se apresentam em nossas vidas. Eu estava numa transição, passando de um ambiente para outro. Eu estava entendendo que Deus estava falando: meu filho, eu estou dando essa terra para você, estou dando esse campo para você, esta nova visão para você, toma posse dela. Mas eu vou te falar uma coisa: tem gigante. Lembra quando saíram do Egito para tomar posse da terra prometida? Quem que eles encontraram? Eles encontraram gigantes. Encontraram gigantes, eles foram rodear a terra por 40, demorou 40 dias para rodear toda a terra de Canaã. Voltaram para trazer o relatório. Somente 2 deu o relatório favorável. Acho que você sabe o nome dele, não sabe? Josué e Caleb. Todos disseram: não, nós não podemos entrar nessa terra porque tem gigante, cidades fortalecidas, muralhas imponentes. É um povo que enche a terra, uma terra muito vasta assim, mana leite e mel. Tem coisas abundantes. Tem um cacho de uva lá que cada uva era do tamanho de uma laranja mais ou menos. 2 traziam numa verga, num pau. O cacho de uva enorme que um homem só não conseguia carregar. Sinal que se havia uva dessa espécie, porque a terra era produtiva, poderosa, abundante. Eles confirmaram que a terra era tudo isso. Mas quando eles olharam para o gigante, disse: não vai dar para entrar, ela está fervilhando de gigante. Aí 2 que estavam lá, 2 homens de Deus, homens que fazem diferença, homens que creem na promessa, homens que
creem na voz de Deus, homens que não duvidam daquilo que Deus disse. Diz: não, subamos animosamente, porque Deus nos dará essa terra. Foi Deus quem prometeu. Deus falou que nós vamos tomar posse dessa terra, vamos entrar, vamos batalhar, nós vamos vencer. Caleb e Josué, querido, e por incrível que pareça, toda aquela geração se perdeu no deserto, só entrou na terra prometida Caleb e Josué, e a geração que prosseguiu depois deles tomaram posse da terra prometida. Homens, querido, que não param diante de gigantes, homens que não ficam olhando para o tamanho do problema, homens que não ficam olhando para o tamanho das suas lutas, homens que não ficam olhando para as suas enfermidades e dores, mas que creem na voz de Deus. Ah, mas os outros disseram: não, mas como que nós podemos ir? O problema, querido, é quando nós ficamos olhando na força dos nossos olhos e ficamos confiando na força da carne. Vamos ver se o nosso braço consegue vencer esse gigante. É muito forte, eu não tenho força para isso. Eu vou ter que fazer pelo menos uns 2 anos de academia, tomar bastante bomba para ficar bom para lutar com ele. Mas não é isso que Deus está falando, porque antes que essa guerra fosse uma guerra física, ela era uma guerra espiritual. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia que essa guerra com Golias foi física, mas ela foi espiritual. E essas guerras, ó querido, essas guerras com esses gigantes da nossa vida, muitas vezes são guerras espirituais. E guerra espiritual você não vence na força da sua mão, do seu intelecto, do seu braço, das suas convicções. Guerra espiritual você vence através da sua convicção, da sua oração, do seu jejum, do seu temor a Deus, da sua crença em Deus, da sua fé em Deus. Você não vence com a força do seu braço. O versículo 11 diz que Saul, ouvindo isso, e o exército ouvindo, temeram muito e fugiram diante de Golias. Golias estava lá de manhã e de tarde, deitando e rolando diante de Israel, fazendo o que ele queria. Do 17 ao 22, Davi ele vai ao campo de batalha levar pães e queijos e saber notícia dos seus irmãos. Agora Davi vai entrar nessa história aqui, porque até então, quem está na guerra com Saul, os 3 filhos mais velhos de Jessé, irmãos de Davi, Tamar, Abinadab, Eliabe, eram os 3 guerreiros da casa de Jessé, irmãos de Davi, que se colocaram à disposição do rei Saul para fazer enfrentamento, estar na guerra, serem guerreiros. Esses 3 irmãos de Davi, filhos de Jessé, estavam nesse momento nessa batalha. Então Jessé comunica com Davi e diz: meu filho, vai lá no campo de batalha levar pão para os seus irmãos, queijo para o oficial, e me traz notícia da guerra. Eu quero saber o que está acontecendo, como que está lá. E Davi, na sua simplicidade, querido, não tinha nada a ver com a guerra, nada a ver com o problema. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, tocando a sua harpa, dedilhando a sua harpa, louvando a Deus, o que ele mais sabia fazer de precioso, adorando o Senhor. Já veio um recado lá do Jessé: Davi, seu pai mandou você ir lá no campo de batalha, vai lá porque ele quer saber como é que estão os seus irmãos, como é que está a guerra. E aí Jessé preparou o pão, preparou o queijo, tudinho, fez a matulinha. Davi foi lá, e Davi chega, querido, no campo de batalha. Está os filisteus de um lado, Israel de cá, os filisteus de lá, e um vale no meio. O vale no meio. E quando Davi chega, ele presencia toda aquela situação. Justamente na hora que Davi chega, o gigante está vomitando ameaça. A hora que Davi chega, o gigante está falando tudo que ele quer para Israel. Está zombando, está debochando, está ameaçando, está ridicularizando, está fazendo tudo que ele quer diante do povo de Deus. E Davi, querido, ele vai levar esses pães e esse queijo. Enquanto a Bíblia diz no versículo 23, e estando ele, ou seja, Davi, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Espera aí, agora mudou a história, porque agora Davi chegou. Davi não é guerreiro, Davi é pastorzinho de ovelha. Tinha um monte de guerreiro lá, inclusive Saul, que era o rei. E Davi está perguntando: meu irmão, como é que você está? Como é que está aí? Como é que está? Como é que está a guerra? Como é que está a campanha? O pai mandou trazer esse queijo, mandou trazer esse pão para vocês, está preocupado com vocês. E na hora que Davi está conversando, Golias vem novamente e fala.
derrama e vomita sobre o exército de Israel novamente as suas ameaças. Ao versículo 24: todos fugiram de pavor diante de Golias. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, mais uma vez aí, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas e dará sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O cara não está na guerra, ele chega na guerra para trazer comida para os seus irmãos e saber deles. Ele escuta a voz do Golias, ele escuta a voz da provocação, ele escuta a voz da afronta, ele escuta a voz da luta, da perseguição, do problema. Davi corre junto com os soldados de Israel e foge de Golias. Não, querido, Davi diz assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse maldito? Quem é esse ímpio? Quem é esse? Quem ele pensa que ele é para afrontar os exércitos de Israel? Quem é ele? Quem ele pensa que ele é para afrontar o Deus vivo? Sabe o que Davi estava fazendo? Estava comprando a luta. Davi estava comprando a guerra. Davi estava colocando-se na frente. Davi estava dizendo assim: se não tem um homem aqui, agora chegou. Davi estava dizendo: se tem homens covardes aqui, agora chegou um homem de Deus aqui. Agora chegou alguém que vai definir essa guerra. Quem ele está pensando que ele é para afrontar a Deus? Porque o gigante, querido, ele não afronta só você não, ele afronta a Deus também. Olha o texto dizendo que o Golias, ele não está só afrontando Israel, estava afrontando Deus de Israel. Quantas vezes, querido? Quantas vezes mais? Quantas vezes mais será preciso você ouvir a voz da sua luta e você ficar complacente diante dela? Você vai esperar chegar Davi? Será que Davi vai chegar? Não, querido. Deus está falando para você: você tem que ter a atitude de Davi. Você tem que se levantar, porque gigante você tem que encará-lo de frente. Você não pode correr dele. Quanto mais você corre do seu problema, da sua luta, do seu gigante, mais, querido, você fica com medo. E quanto mais medo você fica, mais dificuldade você tem para enfrentar o seu problema. Como eu disse, quantas vezes nós deixamos de lado? É muito difícil para resolver isso aí. Está fora do meu alcance, está fora da minha estrutura, está acima das minhas forças, está além das minhas condições. É claro que está além das suas condições. É espiritual, não é físico. É espiritual, querido, não é carnal. Agora Davi trouxe a guerra, não trouxe para a carne. Davi levou a guerra para o reino do Espírito. Davi pegou o combate físico e levou para o reino do Espírito. Ele não ficou na carne com seus irmãos e com o rei. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército e o Deus vivo? Opa! Davi coloca Deus na história. Ele está afrontando a Deus. Quem está pensando que ele é para afrontar a Deus? Porque o gigante afronta você, mas afronta o Deus que você serve. Porque a luta, querido, ela é no reino do Espírito. Agora o que Paulo diz lá para os irmãos de Filipenses, capítulo 6, versículo 12? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas exteriores. Ou seja, contra este mundo tenebroso. Este mundo jaz do maligno. Este mundo que está caído, perverso, contaminado pelas trevas. E é muitas vezes contra eu e você que vem essas lutas, enfrentamentos, para ver se eu e você realmente vamos recuar, ou se nós vamos nos levantar como o povo de Deus, e vamos mostrar para esse problema, essas lutas, e para quem quer que seja, o Deus que eu e você servimos, o Deus que eu e você adoramos, o Deus no qual eu e você confiamos. Havia uma promessa, e Davi ficou sabendo da promessa. Olha, Davi, o rei prometeu: se alguém ganhar e vencer esse camarada, esse Golias, ele vai dar filha dele para casar, não vai precisar mais pagar imposto,
E tem mais uma coisa: vai encher ele de riqueza. Mas nem assim, querido, nem assim se levantou ninguém, nem com a promessa de casar com a filha de Saul, nem com a promessa de ser rico, nem com a promessa de ser livre de imposto, porque nós pagamos imposto para todo lado. Ah, se não pudesse pagar imposto, você paga imposto em tudo. Daqui a pouco vão cobrar o imposto do ar que você respira. Não sei como que não cobra ainda. E aí houve todas essas promessas, mesmo com essa promessa ninguém se dispôs. Só que Davi não foi, querido, atrás de promessas de homens, porque Davi olhou para a afronta. Davi olhou para o que ele estava fazendo, e o que ele estava fazendo estava confrontando o Deus de Davi. O que ele estava fazendo estava confrontando a fé. O que ele estava fazendo estava confrontando a sua própria vida. Davi, aquele que serve a Deus, aquele que vive com Deus, aquele que confia no Senhor. E a Bíblia diz que Davi, falando sobre isso com os homens percebem em Davi um coração diferente daquele da batalha. Davi é censurado pelos seus irmãos. O versículo 29 e o 28 diz que os seus irmãos diziam assim: eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. E Davi diz assim: o que fiz eu agora? Não há razão para isso? Ou seja, Davi estava dizendo assim: vocês estão tudo covarde diante do gigante, está todo mundo com medo. Só porque Davi teve um posicionamento diferente, os seus irmãos diziam: quem você está pensando que você é? Você é presunçoso. Sabe, querido, muitas vezes os problemas que nós passamos, as dificuldades, nós não encontramos apoio, às vezes no esposo ou na esposa, não encontramos na nossa família, não encontramos nem mesmo nos nossos irmãos. Ora, eles estavam diante da guerra. Davi estava só conversando. Davi disse na frente de todos eles: quem ele pensa que ele é? Os irmãos disseram: Davi, você está pensando que você é o quê? Onde é que você deixou aquelas ovelhas lá? Vai cuidar das suas ovelhas? Você está pensando que você é quem, rapaz? Você chegou aqui. E tem gente que age assim, sabia, irmão? Você está pensando que você é quem? Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai vencer? Quem é você? E quem falava isso para Davi não eram os homens de Israel, não, eram os seus irmãos, chamando Davi de presunçoso, chamando Davi, talvez você está se achando muito espiritual, mais santo, melhor, o bom. Quem você pensa que você é? Seus próprios irmãos, querido. Davi disse: será que não há razão para isso? Em outras palavras, vocês estão tudo covardes, ninguém faz nada. Alguém tem que fazer alguma coisa, se levantar e mostrar que essa situação tem que acabar, esse problema tem que parar. Meu filho, você tem que se levantar na sua casa e fazer alguma coisa. Até quando você vai ver a casa cair e vai ficar olhando? Até quando você vai ver a situação desmoronando e você ficar olhando, contemplando, cair o último barranco? Tem gente que é assim, querido, fica vendo a coisa indo, a vaca está indo para o brejo, vai indo, uma hora ela vai, meu irmão. Está vendo a situação se acabar, está vendo as coisas se aglomerar e não faz nada. Mas você está ouvindo a voz de Davi aqui nessa noite. Quem é esse problema diante de Deus? Quem é essa luta diante de Deus? Quem é essa dificuldade diante de Deus? Quem é essa enfermidade diante de Deus? Quem é esse problema diante de Deus? A atitude de Davi, querido, foi tão forte. Menininho, pequenininho, irmão, um jovenzinho, que de vez em quando Saul chamava ele na corte dele para tocar harpa para ele. Chama o Davi lá para tocar harpa para mim. Davi ia lá com a sua harpa e tocava os hinos a Deus. Um monte de guerreiro de 1,90 m, 1,80 m, talvez 2 metros. Ninguém fazia nada. Chegou um gurizinho de 1,5 m. Quem é esse? Quem ele está pensando que ele é? Aí causou um reboliço entre os soldados. Chegou no ouvido do rei. O rei disse: manda ele vir aqui, eu quero conversar com ele. Aí, se não bastasse os seus irmãos, dizendo: Davi, você é presunçoso, você se acha, você pensa que você é quem? Porque as pessoas dizem isso, querido. Você pensa que você é quem? Que você é melhor que o outro, que você ora mais, que você jejua mais, que você é mais espiritual? Quem você pensa que você é? Tem gente que não faz nada e ainda fala do outro. E os seus irmãos estavam falando dele. Davi disse: mas será que não há razão para isso? Vocês não estão fazendo nada? Alguém tem que se levantar.
Na sua casa você tem que se levantar. Na sua casa você tem que se levantar, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Na sua casa você tem que se levantar. É você que Deus está falando. O rei chama Davi, Davi chega diante de Saul, e Saul olha para Davi: meu filho, o guerreiro lá, ele é guerreiro desde pequenininho. Ele é experimentado na guerra, ele é um campeão. Você não tem experiência na guerra, você não sabe nada. Sabe o que Davi vai falar, querido? Davi não vai mostrar a sua espada para o rei, não vai mostrar a sua couraça, o seu capacete, não vai falar que ele também guerreia, que ele é soldado. Ele não era, ele era um pastorzinho de ovelhas. Ele vai dizer: ó rei, o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai. Eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio um leão, e eu dei contra o leão. E depois veio um urso, eu dei contra o urso. O Senhor me livrou do leão e do urso. O Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Olha, Davi de novo levando para o mundo espiritual. Davi não estava dizendo: eu sei, ó rei, o gigante é grandão, mas eu vou tentar derrubá-lo. Davi não disse isso. Davi em nenhum momento mencionou o gigante ou o guerreiro. Você não vai ver Davi mencionando o gigante ou o guerreiro. Davi vai mencionar incircunciso, filisteu. Davi vai dizer: eu lutei contra um leão e o Senhor me deu vitória. Eu lutei contra um urso, o Senhor me deu vitória. Quem é esse incircunciso? Eu venci o leão no Senhor, eu venci o urso no Senhor, e certamente o Senhor me dará vitória contra esse filisteu. Quantas lutas você já venceu? Quantos leões você já venceu? Quantos ursos você já venceu? Quantas dificuldades você já venceu? Quantos problemas você já passou por cima, querido? Agora vem o gigante. E tem muita gente parando diante do gigante. Porque um leão é pequeno, mas é forte. Um urso também é grande, é forte. Agora um gigante é gigante. Só que Davi, querido, sendo um homem espiritual, ele não ficou olhando para o tamanho do gigante. Ele considerou ele como um filisteu qualquer, e disse: quem ele pensa que ele é? Você tem que olhar para essa luta sua, para essa enfermidade sua, e dizer para ela: quem você pensa que você é? Para esse problema seu, para essa dificuldade que você está passando, que você sabe que não vem da parte de Deus, e dizer para ele e para ela, dizer: quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Então Saul, não se contentando com aquilo que Davi disse, Saul pega a sua armadura e começa a colocar em Davi, coloca o capacete, a couraça. E Davi começa a querer andar com aquilo, ele não consegue, porque Davi era pequenininho e o rei Saul era grande. Olha o que diz aí: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas se não bastasse os irmãos de Davi, os irmãos da casa dele, irmão, se não bastasse aqueles que eram sangue dele, da família dele, dizer: quem você pensa que você é? Agora vem o rei e diz para ele: o rei, Davi, você não pode, você não tem condições, você não tem estrutura, você é pequeno, você é moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade, é incompatível, você não vai conseguir. Aí Davi vai dizer: eu venci o leão, eu venci o urso, o Senhor me deu vitória, o Senhor vai me dar vitória sobre esse filisteu. Aí o rei diz: então tá, então que o Senhor seja contigo. E Davi vai para a batalha. A Bíblia diz no versículo 40 que Davi prepara as suas armas. Sabe qual era a arma de Davi? O cajado, 5 pedras que ele colocou no seu alforje, e uma funda, que era um estilingue na época, eles giravam assim, colocavam uma pedra. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16, que os guerreiros da tribo de Benjamim, eles eram canhotos, e eles eram tão ponteiros com a funda, que eles atiravam a pedra num fio de cabelo. E Davi fazia parte dessa linhagem aí. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, eles eram guerreiros, eles usavam funda, que era uma espécie de estilingue. Depois você confere em Juízes 20, 16. Eles com uma pedra numa funda, eles atiravam, acertavam um fio de cabelo. Tamanha pontaria que esses homens tinham. Imagina a pontaria de Davi com essa funda, querido. Davi pega 5 pedras, pega a sua funda, ele coloca as pedras no seu bornal, no seu alforje, e vai diante de Golias.
Agora olha a situação que acontece diante de Golias. Golias, no versículo 41, 44, que nós lemos, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhava o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Olha essa palavra aqui. O gigante olhou para Davi e desprezou ele. Desprezou no seu coração. Desprezou. Fraco, pequenininho, não tem força nenhuma, não tem estrutura nenhuma, não tem arma nenhuma. Quem ele pensa que ele é? Está vindo com um pau contra mim, está achando que eu sou um cachorro. É isso, querido, que a luta fala para mim e para você. O gigante fala isso. Menospreza a mim, a você. Agora olha a reação de Davi. Você vai ver a reação de Davi diferente da reação do exército de Israel. Porque enquanto Golias vinha de manhã e de tarde, Israel fugia de diante dele. Israel fugia, literalmente fugia diante de Golias. Mas agora olha a reação de Davi, versículo 42. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com um paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Peraí, para que Golias precisava amaldiçoar a Davi com seus deuses? Ele desprezou Davi. Davi era pequenininho, ele já contava a vitória. Esse foi o infortúnio, o maior infortúnio na vida de Golias, quando ele amaldiçoou a Davi com seus deuses. O que Deus diz para Abraão, Gênesis 12, versículo 3? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando Golias amaldiçoa Davi, a maldição bate em Davi e volta para Golias. Golias estava cravando a sua sentença naquela hora, quando amaldiçoa Davi pelos seus deuses falsos. O mesmo Deus que estava lá no templo, aonde a arca da aliança foi levada e colocada diante dele, Dagon, a Bíblia diz que os filisteus saquearam a arca em Siló e levaram diante do templo de Dagon. A estátua de Dagon enorme estava diante da arca, ela caiu diante da arca de Deus. Os filisteus a levantaram, colocaram de pé novamente. Um pouco depois, a estátua de Dagon caiu novamente. Agora o seu pescoço estava cortado, os seus troncos estavam cortados, e a arca de Deus, que foi saqueada em Siló e levada para os filisteus, começou a provocar crises na nação dos filisteus. O mesmo Deus que Golias estava lançando sobre Davi era o Deus que o Senhor Todo-Poderoso já tinha vencido. A arca foi colocada dentro do templo de Dagon, e Dagon caiu diante do Deus vivo. Esse mesmo Deus maldito que Golias amaldiçoava Davi, caiu por terra diante do Deus de Israel. A maldição bateu em Davi e voltou para Golias. Olha o que Davi vai dizer agora. E disse mais o filisteu, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu. Versículo 44, a carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, agora Davi vai dizer, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você vem contra mim com seu aparato, com a sua força, com a sua convicção humana. Você vem contra mim com a sua estrutura. Você vem contra mim com a sua lança, com a sua espada, com a sua força. Você vem contra mim com todo o seu aparato. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. O gigante, eu e você, nós não vencemos na força do nosso braço. Não vencemos na força da nossa convicção. Nós vencemos em nome do Senhor dos exércitos. Muitas lutas e dificuldades na sua vida você vai vencer em nome do Senhor dos exércitos. Muitos problemas e enfermidades você vai vencer em nome do Senhor dos exércitos. Muitas dores você vai vencer em nome do Senhor dos exércitos. Muitos confrontos você vai vencer em nome do Senhor dos exércitos. Davi diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo. Olha a confiança desse homem que tinha o Espírito de Deus. Davi disse, hoje mesmo, daqui a pouquinho, é questão de segundos, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça. E os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Quando eu e você colocamos Deus, querido, nas nossas batalhas, quando nós colocamos Deus na frente da nossa vida, quando colocamos Deus na frente dos nossos problemas, quando colocamos Deus na frente dos nossos gigantes, quando colocamos Deus na frente dos nossos enfrentamentos, das nossas enfermidades, nós selamos a nossa vitória, nós decretamos a nossa vitória. E a sua vitória pode ser hoje mesmo, pode ser hoje mesmo, pode ser nessa noite, pode ser agora, pode ser hoje mesmo. Eu estou falando profeticamente sobre a sua vida. Pode ser hoje mesmo. O Senhor te entregará na minha mão, como Davi disse. E ele vai dizer assim: saberá toda esta congregação, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Davi estava dizendo: todo mundo vai saber que o Senhor salva, mas Ele não precisa de espada, Ele não precisa de lança, Ele não precisa de escudo, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. O Senhor é chamado de o Senhor dos exércitos. O Deus que nós servimos é o Senhor dos exércitos. Davi estava dizendo: do Senhor é a guerra. Todo mundo vai saber, todo mundo vai saber que o Senhor salva. E Ele não precisa de força de braço, Ele não precisa de espada, Ele não precisa de lança, Ele não precisa de escudo, Ele não precisa da ajuda humana. Ele só precisa que eu e você confiemos na sua pessoa. Irmão, eu quero ver a cabeça de Golias na sua mão por esses dias. Eu quero ver a cabeça de Golias na sua mão, querido. Deus está mandando você tacar a pedra. Deus está mandando você tacar a pedra. Quem vai acertar a pedra é o Espírito Santo. Quem vai te dar a vitória é Deus. Mas quem vai cortar a cabeça do Golias é você. Porque gigante tem que perder a cabeça. Tem que perder a cabeça. E como é que eu corto a cabeça do gigante? Porque eu não tenho espada. Pastor, eu não tenho espada. Eu não tenho. Davi não tinha espada. Como que nós cortamos a cabeça do gigante? A palavra do Senhor é a espada, querido, de dois fios. Ela é a espada de dois fios. Contra os nossos enfrentamentos e lutas, nós vamos com a palavra. A palavra é a espada de dois fios. É ela que divide a alma e o espírito, vai entre juntas e medulas, para discernir as intenções e pensamentos do coração. Davi mesmo disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. O Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. É com a palavra de Deus que eu e você vamos vencer o gigante das nossas vidas. Aleluias. Use a palavra, querido, use a palavra está aí para ser usada. Apóstolo Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. O poder aqui no original grego é dunamis, é dinamite, é explosão, é o poder de Deus, é aquilo que causa impacto, explosão, que destrói as trevas. A palavra de Deus é o poder. Use a palavra contra o gigante e você decepará a sua cabeça. Davi cortou a cabeça de Golias, pegou a cabeça de Golias e foi diante do rei de Israel. Sabe o que Davi estava dizendo, querido? Chega de afronta contra o meu Deus. Com a cabeça de Golias na mão, dizendo: chega de afronta contra a igreja, chega de afronta contra Israel, chega de afronta contra a minha casa, chega de afronta contra a minha família, chega de afronta contra o meu Deus. Aleluias. A cabeça do gigante tem que ir para sua mão, meu irmão, essa semana. O texto diz, querido, que quando o gigante vinha contra Israel, eles corriam do gigante. Mas quando Davi vai confrontar o gigante, Davi primeiro conta as suas experiências com Deus, porque Saul ignorou Davi. Você é pequenininho, filho, você não vai dar conta. Sabe o que Davi vai dizer? Eu já falei, mas ele vai dizer assim: ó rei, deixa eu te contar, eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus, rei. Eu já matei leão em nome do Senhor.
Ô rei, eu tenho experiência com Deus, já matei urso para defender as ovelhas do meu pai. Eu tenho experiência com o Jeová. Eu sei que Ele vai me livrar do filisteu. Será que tem alguém aqui que tem experiência com Deus? Experiência com Deus, querido. Experiência com Deus nos faz vencer gigantes. Experiências com Deus. Essa semana eu tive uma visão. Eu creio que é uma visão. Foi um sonho, mas eu creio que é uma visão. Eu chegava numa chácara. O pastor estava em uma área de uma casa. Havia uma casa. E nessa casa havia várias luzes assim ao redor dessa área. Era uma área em L. Tinha várias luzes assim ao redor dessa área. E no meio dela. E era um lugar muito frutífero. Tinha muitas plantas, um lugar muito lindo. E eu entrava nessa chácara. Olha só. E ela estava ali frente nessa área me esperando. E nós chegávamos naquela casa, ela me esperava do lado de fora para entrarmos juntos. E eu chegava de tardezinha, na viração da tarde. Estava escurecendo. Abria a porta, apertava o interruptor, acendia a luz central da área. Mas havia várias luzes em volta que contornavam aquela área e nenhuma daquelas luzes acendiam. Eu dizia assim: tem alguma coisa errada. Essas luzes não estão acendendo, ou estão queimadas ou estão desligadas. E eu mexia no botão e nenhuma delas acendia. Mas eu ia em uma por uma daquelas luzes. E eu segurava no soquete e pegava na lâmpada e rosqueava a lâmpada. Uma acendia. E uma lâmpada era pequenininha assim. Outra era compridinha. E eu pegava no soquete, rosqueava, acendia. Passava para a segunda, rosqueava, acendia e apagava. Depois acendia de novo. Passava para a terceira, era uma lâmpada maior, grande, mais redonda, maior. Eu rosqueava aquela lâmpada, ela acendia e apagava. E passava para outra, e assim a outra de outro tamanho. Rosqueava aquela lâmpada, ela acendia e ficava acesa. Passava para outra, acendia e ficava acesa. E a outra não acendia, uma acendia, outra não acendia. E assim por diante. Depois eu me cansava, eu parava. Bom, as que estão acesas estão boas. As que não estão acesas estão com mau contato talvez no soquete, ou elas estão queimadas ou queimaram. Uma coisa Deus disse para mim, querido. Eu estava acendendo lâmpadas. Algumas lâmpadas acendiam. Algumas lâmpadas queriam acender. E algumas lâmpadas acendiam e apagavam. Nós estamos aqui dia após dia, querido, motivando, ensinando, acendendo, buscando, orando, incentivando, encorajando, rosqueando você na energia de Deus, fazendo com que você acenda, com que você cresça, com que você se desperte, com que você se levante. Mas vai acontecer, querido, que alguns vão acender e vão ficar acesos. Alguns vão relutar, vão apagar, vão acender de novo. E alguns não vão acender mais, porque não querem. Porque aí, querido, não é a mão de quem está acendendo. O problema é com a lâmpada, não é com quem está acendendo. Preste atenção no que Deus está falando com você. Deus está falando para você confiar nessa noite, não temer e esperar. O gigante vai ser derrubado. Deus está contando com você, está dando a condição para que você derrube esse gigante. Não ponha a culpa no seu irmão, na sua família, no seu pastor, na sua igreja, em quem quer que seja. O problema que você tem, você vai vencer e Deus vai te dar a condição para isso. Você vai vencer esse problema, mas se levante diante dele. Faça como Davi disse e como ele fez. Se levante diante dos seus problemas e das suas acusações e diga para ela o Deus que você serve, aonde você está e quem você é, para que ele saiba que você serve a Deus e você vive com o Senhor. Não deixe que os problemas desencorajem você, que as opiniões contrárias desencorajem você, que as palavras contrárias, que os desânimos desencorajem você. Confie na voz de Deus, querido. Confie na voz do Senhor. Confie na voz do seu Deus. Mesmo que tudo ou todos se desprezem, continue confiando na voz do Senhor. Sabe, querido, Davi só venceu essa batalha porque ele zelou pela honra de Deus. Ele diz: quem ele pensa que ele é? Incircunciso para se levantar contra o exército de Israel e contra o Deus vivo. Que Davi em nenhum momento murmurou, reclamou, voltou atrás. Ele acreditou no Deus que ele servia.
Ele acreditou. Davi zelava pela honra do Senhor. Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu honro o nome de Deus. Eu confesso o nome de Deus. A voz da tribulação, a voz do gigante, a voz da luta não é maior do que a voz do meu Deus. A afronta do gigante não é maior do que a voz do meu Deus. A afronta e o problema das trevas não é maior do que o meu Deus. Preste atenção nisso nessa noite, querido. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. As suas armas não são da carne, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Poderosas em Deus. Confiamos em Deus. Saia daqui, querido, convicto que você vai contra o gigante que se levanta contra a sua vida. Saia daqui convicto que você vai contra o problema que está permanecendo na sua vida. Saia daqui convicto que você vai contra a enfermidade que está vindo contra a sua vida. Saia daqui com convicção que você vai, como Davi foi, correndo contra ele para derrubá-lo e matá-lo, e pegar a sua cabeça e mostrar que há Deus em Israel, que há Deus em sua vida, e mostrar que o Deus que você serve é o Deus vivo. Aleluias. Se coloque de pé, querido, no nome de Jesus. Essas palavras vão ficar no nosso espírito nessa noite. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Entregue a sua guerra para o Senhor. A sua guerra é dele, mas você e eu temos que ter atitude. Amém?